Oi pessoal, boa tarde, tudo bom? Então, hoje mais um dia de aula, não é mesmo? Mais uma quarta-feira. Então, peguem aí o livro de vocês de ciências pra gente dar início à nossa aula. Vamos lá. Estou aqui com o meu livro e vou abrir ele na página 101. Essa daqui. Então, semana passada nós falamos sobre a poluição do ar e da água. E essa semana nós vamos continuar esse assunto, né, sobre poluição, mas dessa vez nós vamos falar sobre a poluição do solo, exatamente. Então, vamos lá, acompanhem aí o livro de vocês. A quem você atribui a responsabilidade de diminuir a poluição do solo? Quem vocês acham que são os responsáveis pela poluição do solo? Os maiores, né? Porque assim, nós também podemos contribuir. Mas vocês acham que tem alguém específico que polui mais o solo? Então, é uma coisa que a gente precisa pensar. Aí o livro traz assim: como o ar e a água, o solo também sofre com a poluição. Os principais causadores da poluição do solo têm origem na agricultura e na produção de lixo. E aí nós nos encaixamos na produção de lixo, não é mesmo? Então, aí o primeiro tópico do livro é o seguinte: poluição do solo pelas atividades agrícolas. Aí vocês devem estar pensando assim, mas tia, como que os agricultores que, assim, plantam o alimento que a gente consome pode estar poluindo o solo? Então, é uma forma de poluição meio que intermediária. Não sei se essa seria a palavra. Mas o que acontece? Nas grandes lavouras, né, plantações, acontece de terem algumas pragas, né, que atingem essas plantações. E essas pragas, elas são combatidas com remédios, com agrotóxicos, produtos químicos. E são exatamente esses produtos que poluem o solo. O livro fala assim: os agrotóxicos utilizados nas atividades agrícolas são os grandes causadores da poluição do solo nas áreas rurais. Eles servem para combater as pragas que atacam as plantações. Os principais agrotóxicos empregados são os pesticidas e herbicidas. Embora o uso dessas substâncias vise a melhoria da produção agrícola, há fatores negativos, pois os agrotóxicos se acumulam no solo, poluindo-o cada vez mais, e ao consumirmos os vegetais, consumimos também esses produtos que ao longo do tempo prejudicam a nossa saúde. Aí, ó, aqui embaixo tem essa imagem, né? Que fala aqui, ó, a aplicação de agrotóxicos em plantações em Mogi das Cruzes, São Paulo. Então o que acontece? Para ajudar, né, ter uma produção maior de alimentos e de vegetais e por aí vai, é preciso combater essas pragas com os agrotóxicos. Só que esses agrotóxicos, além de poluir o solo, também faz mal pra gente. Porque vamos supor que a gente consome alface quase todos os dias da semana. E essa alface, ela é banhada com agrotóxicos para combater as pragas. Então, ao longo da nossa vida, não vou falar que eu vou comer hoje, vou passar mal hoje, mas ao longo da nossa vida, isso pode vir a fazer mal de alguma maneira. Então, não é somente prejudicial ao solo, mas a nossa vida também. Página 102. Na página 102, ele vai falar sobre a poluição do solo pelo lixo. Aí a gente pode pensar aqui na nossa cidade. Na nossa cidade é um lixão, né? E o lixo é queimado. Então, a poluição pelo lixo vai poluir, consequentemente, o ar, que foi aquilo que a gente falou semana passada. Porém, em outras cidades, em grandes polos, acontece da cidade escolher os aterros sanitários. O que são os aterros sanitários? São imensos buracos feitos no solo que enterram o lixo e o lixo fica ali, enterrado por
até se deteriorar, se decompor. E o que acontece? Esse lixo, ele solta líquidos que estão poluídos, o plástico solta substâncias químicas e por aí vai. E isso tudo vai penetrando no solo até contaminar todo o solo ali por perto, por onde ele foi enterrado, e também os lençóis freáticos que nós falamos semana passada, lembra? Que são as águas que ficam por baixo da terra. Então é por isso que o lixo também é um dos principais causadores de poluição do solo, porque quanto mais as pessoas produzem lixo, quanto mais elas consomem e jogam as latinhas de refrigerante, as sacolas plásticas, enfim, tudo isso, mais lixo vai ter para aterrar. E se não for, que nem o nosso caso, de aterro sanitário, vai ser um lixo a céu aberto onde é queimado esse lixo. Então, de qualquer maneira, a produção de lixo faz mal, tanto para o solo ou para o ar, e para as águas também, que nós já falamos também semana passada. Aí vocês podem pensar assim, mas então, de que forma a gente pode contribuir, né, para combater a poluição do solo? Aí a gente chega naquela questão, se a gente precisa produzir alguns tipos de lixo, como os orgânicos, que é casca de alimento, lembra matéria orgânica e inorgânica? Então, se a gente precisa produzir, porque a gente come uma maçã, a gente, tem restos de comida, restos de vegetais, restos de casca e por aí vai. Tirando esse lixo orgânico que não é prejudicial ao meio ambiente, tem o lixo que não é orgânico, que são os plásticos, os metais, os vidros. E aí, como que a gente poderia fazer para reduzir essa poluição? Exatamente isso que você já deve ter imaginado. A reciclagem, através da reciclagem. E é isso que o livro fala aqui na página 102, nesse finalzinho aqui. Ele dá algumas dicas do que a gente pode fazer para diminuir ou combater a poluição do solo. Tá bom? Então, vamos lá para a próxima página. Na página 103 vem assim, sua vez, leia o texto a seguir e depois responda. Jovem da periferia de São Paulo transforma madeira velha em violinos. É uma ótima história, é inspirador, então serve muito pra gente entender como que pode ser feita a reciclagem, porque às vezes a gente acha que reciclar é apenas pegar a garrafa de Coca-Cola, beber e depois levar lá e comprar outra. Isso é muito importante também, isso é muito legal, mas vai muito além de fazer somente isso, tá bom? Então esse texto vai trazer um pouco de inspiração pra gente também. Virando a página 104, vocês vão responder, referente ao texto que vocês leram na página anterior. Depois, na página 105, também. E, por último, a página 106, que também é uma atividade, tá bom? E aqui vocês vão ver, como que acontece. Esse esqueminha muito bacana, que vai falar sobre os gases poluentes, né? E aí, sobre tudo aquilo que a gente já falou. É como se fosse vai estar recapitulando aquilo que a gente já falou nas nossas aulas sobre a poluição. Tá bom, meus amores? Então, a nossa aula de ciências de hoje não foi tão longa, mas também é de muita importância, porque ao longo dessas duas últimas aulas nós aprendemos sobre a poluição do ar, a poluição da água e a poluição do solo. Se vocês forem perceber, todos têm influência do ser humano, seja com lixo, né, que a gente produz, seja com a atividade que a gente exerce, agrícola ou não. Então, assim, é importante a gente se conscientizar e começar da nossa casa, começar das nossas ações, a contribuir para que o mundo, né, não comece, assim, a padecer, como falam os outros, né, comece a sofrer com as nossas ações, tá bom? Bom, então a nossa aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado e um beijão e até amanhã. Tchau!